Na nossa língua, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Nesta ocasião, apresento a você a parábola da figueira, relatada nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, e que está situada na última semana antes da prisão e crucificação de Jesus Cristo. Foi uma semana muito tensa entre Jesus Cristo e seus opositores, mas também uma semana de afirmações consoladoras de Jesus sobre o futuro dos seus discípulos. Como os relatos são muito parecidos, nós vamos utilizar apenas o texto escrito por Lucas, o médico amado e historiador grego. Vamos ao texto? Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Lucas 21, de 29 a 33. Na calçada da minha casa há uma grande árvore que faz muita sujeira. Já tive vontade de pedir para cortá-la por conta do trabalho que dá desentupir calhas, varrer o chão e podá-la toda vez que seus galhos atingem a fiação da rua. Hoje eu estou mais calmo a respeito dela, porque vejo nela não apenas o ciclo da sua própria vida, como também das aves que se aninham nos seus galhos e ramos. Pela simples observação, eu consigo identificar as reações da árvore em cada uma das estações do ano. Como as cidades não param de crescer e muitas delas deixaram de ter ruas e casas arborizadas, somente a população que conviveu com árvores reconhece seu valor, sabe identificá-las e manter viva a cultura que vem dos antigos e repassá-las. Mas não era assim no tempo de Jesus. Havia muitas figueiras ao redor de Jerusalém, de modo que ele aproveitou para comparar as diferentes fases de vida da figueira ao mundo espiritual. O contexto da parábola nos informa que os discípulos de Jesus estavam impressionados e orgulhosos do templo de Jerusalém e suas riquezas, mas Jesus lhes disse que não ficaria pedra sobre pedra, que haveria crises, guerras, fome, pestes, falsos profetas messiânicos, traições, incredulidade, coisas abomináveis acontecendo e, finalmente, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Todo mundo sabia que caíam todas as folhas da figueira no rigoroso inverno da Palestina, ficando apenas com seus galhos. Mas quando começava a brotar, isto significava que o verão estava próximo e não era preciso nem consultar o calendário. A figueira anunciava a chegada do verão sem nenhuma palavra. Nós humanos aprendemos a identificar as estações do ano observando a natureza e a usar de técnicas e habilidades para usufruir ou nos proteger da natureza. Aprendemos a época de plantar e colher, mas no quesito espiritual, somos em geral distraídos ou confiamos nos nossos instintos e lógicas, não enxergando com clareza o comportamento de Deus, que é absolutamente imutável, como declaram as Escrituras. Se as estações do ano, ainda que cada vez mais indefinidas atualmente, fazem com que a figueira reaja e anuncie a chegada da próxima estação, os seguidores de Jesus deveriam entender que o quadro drástico e deplorável da atividade humana no mundo anuncia a proximidade de algo extraordinário e demanda uma reação vigilante quanto à volta de Jesus, que virá com poder e grande glória. Depois de contar a parábola, Jesus acrescentou: Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Lucas 21, 34 e 35.
Do mesmo modo que a figueira anuncia o verão pelo brotar de suas folhas, a vida que a humanidade tem vivido, com todas as suas idiosincrasias e patologias, se distanciando cada vez mais de Deus, é sinal da proximidade do reino de Deus ou da intervenção de Deus sobre todos nós. O alerta de Jesus diz respeito a uma igreja que, longe de pregar o evangelho a toda criatura, falando às pessoas do amor e da misericórdia de Deus que são manifestados por intermédio da morte e ressurreição de Cristo, esta igreja pode estar andando em busca do prazer pessoal e se frustra e se enche de escândalos, ou perde o senso da direção de Deus e anda sem equilíbrio na doutrina, como alguém encharcado de bebida, ou ainda visa apenas coisas terrenas, tornando-se totalmente infrutífera e inútil. Não é fácil aceitar a verdade de que todos os seres humanos terão de prestar contas a Deus. A parábola da figueira chama a atenção dos que se dizem cristãos. Se olhamos para o mundo e para a condição humana, somos desafiados a interceder a Deus pelo mundo, anunciar a Jesus Cristo como única forma de salvação e, ao mesmo tempo, discernir os tempos e aguardar com vigilância e paciência a intervenção divina para juízo e salvação de todos os que creem em Jesus. Vamos encontrar aqueles que dirão que a figueira começa a brotar quando o verão se aproxima e que ele acontece graças aos movimentos de rotação e translação da Terra, mas que também dirão que Deus não existe. Nós vamos encontrar aqueles que nem notam a existência da figueira e nunca viram uma, mas acreditam numa força que a teria criado. Se nós sabemos discernir que o verão está chegando quando a figueira começa a brotar, precisamos discernir e vigiar, porque coisas grandiosas estão para acontecer, como diz a Escritura. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Portanto, fique atento.